E aí, pessoal? Professor Hugo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando aqui o segundo vídeo, tá? Vetores, operações com vetores. Vamos começar operações com vetores agora. E nesse segundo vídeo eu vou falar da regra do polígono. Soma de vetores pela regra do polígono. E vou falar também da multiplicação de um vetor por um escalar, ou seja, por um número real, né? Como eu tinha prometido no último vídeo, a partir de agora, a partir deste vídeo, todas as nossas aulas de vetores serão numa lousa digital, tá? Com o auxílio de uma mesa digitalizadora. Por quê, galera? Esse quadro aqui, ele não é quadriculado. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas se eu quero uma melhor precisão na hora de montar os vetores, na hora de analisar milimetricamente cada vetor, eu preciso de uma lousa digital porque ela consegue simular um quadro quadriculado, coisa que esse quadro aqui não é. Se eu tivesse um quadro quadriculado, né, pretendo adquirir um em breve, eu poderia usar já direto o quadro aqui. Vocês talvez não veriam os quadriculados do quadro, devido à distância aqui, né? Talvez devido à iluminação também não daria para ver, mas na lousa digital ela consegue simular isso certinho. Então, agora a gente vai se divertir todas as nossas aulas de vetores aí, ó, na lousa digital, tá? É bom que lá eu já posso puxar um PDF e resolver alguns exemplos, tá? E ó, fica de olho que eu já deixei um vídeo lá no canal, onde eu deixo o link de um drive, tá? E nesse drive eu fiz uma pasta onde eu vou botar listas de exercício constantemente ao fim de cada playlist criada, tá? Com o exercício de todos os assuntos da playlist que foi criada. Valeu, galera? Então, ó, bom vídeo para vocês. Divirtam-se estudando física, tá? Não estudem por obrigação, divirtam-se estudando física. E vamos para a segunda aula de vetores, operações com vetores. Valeu? Só vem, galera. Tamo junto. E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Já estou aqui na lousa digital e hoje a aula que eu vou gravar aqui, o vídeo hoje, é sobre operações com vetores. No vídeo anterior eu já expliquei os conceitos básicos de vetores, então a gente vai começar a falar das operações com vetores. Tem uma coisinha que eu quero falar aqui dos vetores opostos, multiplicação de um vetor por um escalar, né? Que acaba sendo também uma divisão desde que eu multiplique por uma fração, então eu não vou ficar separando multiplicação e divisão de vetor por um escalar, não. Basta multiplicar por uma fração ali. E a soma de vetores, que eu vou dividir em duas partes. Nesse vídeo eu só vou falar da soma pela regra do polígono, tá? Que é a regra mais completa. Eu gosto de dizer que a regra do polígono é uma regra tipo overpower, né? É a regra mais completa, porque com a regra do polígono eu posso somar graficamente. Eu vou mostrar de forma gráfica, né? Fazendo aqui com os vetores, e vou mostrar de forma a encontrar o vetor soma numericamente, né? O seu módulo. Então eu posso fazer isso com vários vetores. Posso fazer com apenas dois vetores, mas posso fazer com vários vetores. O que nós vamos ver no próximo vídeo, né, que é a regra do paralelogramo, eu gosto de dizer que ela é uma regra incompleta, porque ela é melhor trabalhada quando eu tenho pelo menos dois vetores. Passou disso, eu vou ter que ir fazendo parte a parte. Então, quando eu tenho vários vetores, o melhor é seguir pela regra do polígono, ou método da poligonal, né? Alguns professores chamam de regra do polígono, alguns professores chamam de método da poligonal, assim como alguns professores usam o termo regra do paralelogramo, alguns professores usam o termo método do paralelogramo. E aqui, vocês podem ver aqui, ó, que a lousa digital ela tem essa simulação do quadro quadriculado, né? Isso é importantíssimo para que na hora que eu estiver trabalhando com vetores, né, eu posso fazer uma análise mais precisa. Por isso que eu optei por trabalhar com a lousa digital. Aqui eu tenho a régua, né? A gente vai movimentar nossa reguinha bonitinha aqui, né? De várias formas. E eu posso até trabalhar com várias cores que eu não tenho em piloto, né? Em piloto eu tenho as cores azul, vermelho, verde, laranja, roxo, né? Aqui eu tenho cores que vão além disso.
Tudo bem? Então dá para a gente fazer uma dinâmica maneira nesse vídeo aqui. Tá? Eu vou começar falando aqui dos vetores opostos. Né? Na aula anterior eu só falei de conceitos básicos. Então vamos começar aqui falando dos vetores opostos. Né? Dois vetores eles são opostos entre si, né, quando eles possuem a mesma direção, o mesmo módulo, porém eles possuem sentidos opostos. Então, por exemplo, eu botei três vetores aqui, eu não sei porque que ali no terceiro eu botei o vetor x e não botei o vetor c, né? Mas foi lapso de memória meu. Mas vamos lá. Eu tenho ali o vetor A. Esse vetor, eu não vou expor o módulo dos vetores aqui, tá? Eu vou trabalhar apenas graficamente, vou demonstrar para vocês graficamente como ele funciona, né? Eu tenho o vetor A, ele tem uma direção horizontal e ele aponta para a direita, é o sentido dele. Eu tenho o vetor B, ele tem uma direção vertical e ele aponta para baixo. Eu tenho o vetor X, ele tem uma direção diagonal e ele aponta para cima, indo para a esquerda. Tá? É importante a gente analisar aqui, que eu não falei isso no vídeo anterior, que cada direção pode ter pelo menos dois sentidos. Você pode pegar, por exemplo, o vetor A, ele pode ter o sentido para a direita, que é o caso aqui, ele pode ter o sentido para a esquerda. Você pega aqui o vetor B, ele tem a direção vertical e ele pode ir para baixo ou para cima. Então é interessante entender isso. Agora, se eu quiser saber qual é o vetor oposto do vetor A, né? O vetor oposto do vetor oposto ao vetor A é o vetor que tem a mesma direção, é o vetor que tem o mesmo módulo, porém é o vetor que tem o sentido oposto. Então eu vou chamá-lo de vetor menos A. Qual seria o vetor oposto ao vetor B? Né? É o vetor que tem a mesma direção, é o vetor que tem o mesmo módulo, porém um sentido oposto ao de B. Então, se B está para baixo, esse camarada aqui está para cima. Eu vou chamar ele de, como mudei o sentido, eu vou chamá-lo de menos B. E qual seria o vetor oposto ao vetor X? É o vetor que tem o mesmo módulo, mesma direção, né? Porém, sentido oposto. Então, ó, eu não mudo a direção do vetor, eu mudo apenas o sentido. Se o vetor x estava subindo para a direita, o vetor menos x, né, que é o seu vetor oposto, ele vai estar descendo para a esquerda. Esses são vetores opostos. Né? É um critério parece bem bobo, parece bem básico, mas é bem importante na hora, principalmente, de fazer a subtração de vetores ou até a multiplicação de um vetor por um escalar. Vamos aproveitar, vamos falar logo disso, que é a multiplicação de vetor por um escalar. Quando eu falo, eu só posso multiplicar, né? Eu vou falar da divisão aqui também, porque eu vou multiplicar por fração, mas eu só multiplico ou divido o vetor se eu fizer isso por um escalar. Quando eu falo escalar, eu estou falando de quê? Eu estou falando de um número real. Então, por exemplo, eu já botei uma definição aqui que vocês podem observar, aproveitando que nós estamos no quadro quadriculado, né? Cada lado desses quadradinhos aqui, como eu não vou representar por enquanto, galera, os vetores por grandezas físicas, tá? A gente vai trabalhar de uma forma mais genérica, tá bom? Então, cada lado de um quadradinho aqui vai valer uma unidade em módulo, tá? Vai ter o tamanho de uma unidade. Então eu tenho aqui o vetor A, né? É um vetor que tem direção horizontal, que aponta para a direita, e a gente, como cada lado desse quadradinho equivale a uma unidade, eu consigo determinar o módulo desse vetor. Eu consigo dizer aqui que esse vetor A ele tem um módulo de 4 unidades. Eu consigo determinar isso aqui. Vetor A, ó, a forma como eu posso representar, vamos lembrar do que eu falei da aula passada, assim ou assim, ele tem um módulo de 4 unidades. Agora imagina que eu pego esse vetor
A e resolvo dobrar ele. Multiplico esse vetor A por 2. Estou dobrando esse vetor. Eu tenho aqui o vetor A, já que ele tem 4 unidades, e eu vou acrescentar mais 4 unidades, já que eu estou dobrando o vetor. Esse aqui passou a ser o vetor 2A. Eu vou até tirar essa setinha daqui, vou só botar essa daqui. Esse aqui passou a ser o vetor 2A. Por quê? Porque eu peguei o meu vetor e multipliquei por um escalar, que é um número real. Multipliquei por 2, dobrei o meu vetor. Como o vetor A tem módulo de 4 unidades, o vetor 2A, ele vai ter módulo aqui de 8 unidades. Essa é a ideia. Agora imagina que eu pego esse mesmo vetor A aqui de cima e multiplico ele por uma fração. Multiplico ele por 1/4. Seria a mesma coisa que dividir por 4. Por isso que eu falei que eu não ia expor a divisão aqui. Porque quando eu multiplico por fração, eu estou dividindo por um número real. Então, eu pego esse vetor A aqui e multiplico ele por 1/4. Ou seja, é a mesma coisa que dividir por 4. Olha que doideira aqui. Eu tenho aqui o vetor A sobre 4. Que em módulo, seria 1/4 de unidade, seria 0, no caso aqui seria 0, não. Seria aqui, ó, em módulo 4 vezes 1/4 seria aqui, ó, 1 unidade. Deixa eu representar de outra forma para poder usar todas as formas possíveis para que vocês se habituem às diversas formas. Então seria aqui, ó, 1 unidade. Já que o vetor A em módulo vale 4 unidades, eu estou multiplicando ele por 1/4. O vetor A sobre 4, resultado desse produto, teria apenas 1 unidade. Essa é a ideia. Tá? Eu só posso multiplicar o vetor por um escalar, ou seja, por um número real. E agora vamos falar um pouco a respeito da soma de vetores. Como eu disse, nesse vídeo eu só vou explanar aqui o método que eu chamo de método da poligonal, a regra do polígono, a regra do paralelogramo. Vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu também não coloquei subtração, porque eu posso pegar um vetor aqui e somar por outro vetor, mas eu posso somar com o oposto de outro vetor. Então, por exemplo, eu pego o vetor A, somo com o vetor B. Beleza, maravilha. Agora eu posso também pegar o vetor A e somar com o vetor menos B, que é o vetor oposto de B. Quando eu faço isso, eu também estarei... É a mesma coisa de eu estar pegando o A e subtraindo de B. Não faz diferença nenhuma. Então por isso que eu não fiquei separando aqui entre soma e subtração, da mesma maneira que eu fiz com a multiplicação e divisão, não separei. Tá bom? Então vamos fazer alguns testes aqui e vamos entender. Primeiro a gente vai analisar graficamente como a gente faz essa soma aqui de vetores. Eu tenho 4 vetores aqui. Eu tenho o vetor A, que é um vetor que está... Eu não vou expor o módulo deles agora. É um vetor que está na diagonal e subindo para a direita. Eu tenho o vetor C, é um vetor que está na diagonal e descendo para a direita. Eu tenho aqui o vetor B, é um vetor que está na horizontal indo para a direita. Eu tenho o vetor D, que é um vetor que está na vertical subindo. Tem 4 vetores aqui, eu quero trabalhar somente com esses 4 vetores. Tá bom? Então, ó, o que a gente vai analisar aqui? Vamos fazer alguns casos aqui. Primeiro,
Vou fazer algumas somas aqui. Eu quero, por exemplo, somar o mais básico aqui. O vetor A com o vetor B. Quando eu faço isso, galera, eu estou calculando o que eu chamo de vetor soma ou vetor resultante. Eu gosto mais de usar o termo vetor resultante, porque as provas de concurso costumam usar muito mais o termo vetor resultante. Mas você pode chamar também de vetor S, com a setinha aqui, vetor soma. Tá? Eu quero fazer o vetor resultante A mais B. Né? Ou seja, eu não vou trabalhar com C e D nesse caso. Eu tenho aqui o vetor A e tenho aqui o vetor B. Como que nós vamos fazer isso graficamente? Primeiro eu preciso expor 2 pontos aqui. Ó, aqui, origem do vetor. Essa parte aqui eu chamo de extremidade do vetor. Tá? Então você tem aqui origem e extremidade. A parte que tem a seta é a extremidade, a parte que não tem a seta é a origem. Então eu tenho aqui origem com extremidade. Todo vetor vai ter isso. Tá? Então vamos analisar aqui o seguinte. Eu pego o vetor A, né? Tem o vetor A aqui. Vou reproduzir novamente o vetor A aqui. Tá? Ó, ficou exatamente, ó, tamanhozinho bonitinho aqui do vetor A. Tá? Tá aqui o vetor A. Eu quero somar ele com o vetor B. Como que nós fazemos graficamente essa soma aqui do vetor A com o vetor B? Basta você pegar a origem do vetor B e somar com a extremidade do vetor A. Ou seja, você pega a origem do segundo vetor, né, ó, origem, e soma com extremidade do primeiro vetor, do vetor anterior. Então, se eu estou somando o vetor A com o vetor B, eu pego a origem do vetor B, ligo na extremidade do vetor A. A origem do vetor do segundo vetor, né? A origem do último vetor que eu coloco aqui em ordem, mas junto com a extremidade do vetor anterior, né? Em termos mais chulos, você pega a cabecinha de um vetor e liga na bunda de outro vetor. Não tem como errar. Tá? E aonde que vai ficar o meu vetor resultante? Eu quero saber agora, Hugo, aonde que vai ficar o meu vetor resultante? Depois que você fez essa brincadeira aqui, né? Ligou a bundinha de um vetor na cabecinha de outro vetor, né? Você vai pegar e vai ligar a origem do primeiro vetor na extremidade do segundo vetor. Ó, o primeiro vetor é o vetor A, pega a origem do vetor A, o segundo vetor é o vetor B, ligo a origem do vetor A na extremidade do vetor B. Ó, eu tenho aqui o meu vetor resultante. Aqui, graficamente é isso que eu vou fazer. Bem, graficamente é isso. Ok? Então essa é a brincadeira. É assim que funciona. Esse é um conceito básico. E se você reparar, tá meio tá bem pequenininho aqui, tá bem fechadinho aqui, mas fechou um polígono. Tá aí o nome, regra do polígono. Eu formei um polígono com isso aqui. Agora vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar aqui, vamos apimentar a brincadeira aqui. Vou pegar aqui, quero calcular agora o vetor resultante C mais 2B. Olha a brincadeira aí, ó. Quero o vetor resultante C mais 2B. Quem é o vetor C? Né? O vetor C é esse vetor aqui que está na diagonal para baixo. Olha ele aqui. Está aqui o vetor C, na diagonal para baixo. Tá? Deixa eu posicionar ele aqui. Está aqui. Esse aqui, né? Espera aí, que eu posicionei ele mal. Ó, esse aqui é o vetor C.
Eu quero ele mais o vetor 2b. O vetor b está aqui na horizontal, só que agora é o vetor 2b. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o vetor b. Se a gente olhar para os lados dos quadradinhos ali, o vetor b ocupa 2 quadradinhos, né? Então agora ele passa a ocupar 4 quadradinhos. Origem do segundo vetor na extremidade do vetor anterior. Está aqui o vetor 2b. E aí agora, o que eu vou fazer? O que eu fiz no caso ali de cima. Vou pegar a origem do primeiro vetor e ligar direto na extremidade do segundo vetor. Tá aqui, ó. Olha que maneiro. É muito gostosinho você ficar fazendo isso, você ficar brincando com essa movimentação vetorial aqui de ficar fazendo soma. É muito maneiro. Então, olha aqui. Já tenho mais uma. Agora vamos pensar no seguinte. Nosso penúltimo caso, vou fazer mais 2. Eu quero aqui o vetor resultante B menos o vetor D. Quero saber que resultante é essa. Ou vou melhorar isso aqui. O vetor D mais, para ficar maneiro, é a mesma coisa, mas para ficar mais bonito, o vetor oposto do vetor D. Mas com menos dá menos, né? Então é a mesma coisa, como eu tinha falado anteriormente, de fazer B menos D. Então, quem é o vetor B é esse vetor que ocupa 2 unidades aqui, né? Eu falei que eu não ia expor o módulo, mas se a gente contar os quadradinhos aqui, né, dá para perceber qual o módulo de alguns vetores aqui. Por enquanto, vocês talvez ainda não estejam conseguindo imaginar os vetores que estão na diagonal, mas a gente vai analisar isso daqui a pouco. Tá? Então, pega aqui, vetor B. Agora, vamos pegar o vetor oposto ao vetor D, que é o vetor menos, né? É o vetor menos D. Se a gente analisar o vetor D, ele ocupa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá. 2, 4, 8. Tá aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui é o vetor menos D. E aí o que você vai fazer? Ligou a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro. Bundinha de um vetor na cabecinha do outro. Né? Você vai fazer aqui, ó, o vetor resultante. Você pega a origem do primeiro vetor e liga até na extremidade do segundo vetor. Do último vetor, pode ser também falando dessa forma. Você está aqui no vetor resultante. Agora que vem o boom. Eu quero saber o módulo desse vetor resultante. Eu sei que o módulo de B é 2 unidades. Dá para a gente fazer isso contando os lados desses quadradinhos. Eu sei que o módulo de B é 2 unidades. Agora eu vou expor o módulo. Eu sei que o módulo de D, né, é 8 unidades. Como é menos D, né, é aqui, ó, desceu 8 unidades. Beleza? Então, ó, eu sei que o módulo de D é 8 unidades. Ele está descendo 8 unidades. Eu quero saber o módulo de R. Como é que eu vou calcular isso aqui? Repara que aqui, ó, eu formei um triângulo retângulo, aonde, ó, tem um ângulo θ aqui, aonde B é o meu cateto oposto e, ó, o vetor oposto do vetor D em módulo, ó, é o meu cateto adjacente. Logo R, né, nesses casos aqui, o vetor resultante sempre vai ser a hipotenusa. Né? Então, o que eu posso usar aqui? Ó, Pitágoras. Olha que maravilha aqui. Posso trabalhar com Pitágoras aqui. Ó, R ao quadrado, né, é igual a B ao quadrado mais, né, D ao quadrado. Logo,
R ao quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? 2 ao quadrado vai dar 4. Aqui vai dar 64. Né? E aqui, raiz de 68 unidades. Raiz de 68 unidades. Depois você pode fatorar essa raiz aqui, sem problema. Não vou fazer isso aqui agora. Nós vamos trabalhar outros exemplos em que eu vou fatorar as raízes, caso dê uma raiz que não é exata. Mas aí depois você pode fatorar essa raiz aqui. Tudo bem? Eu só quis mostrar aqui como você pode calcular a resultante. Agora imagina o seguinte. Eu quero fazer, para a gente finalizar aí para um exemplo, eu quero fazer aqui, quero calcular o vetor resultante, quero encontrar graficamente o vetor resultante aqui, o vetor R, né, sendo A, deixa eu botar aqui, tá, vetor A, mais o vetor C, mais o vetor D. Agora eu quero isso aqui, com 3 vetores. Vamos juntos. Vamos lá. Ó, o vetor A está aqui, ó, na diagonal. Vamos pôr esse vetor aqui, certo? Tem um vetorzinho aqui na diagonal. Então vamos botar ele um pouquinho aqui embaixo, ó, vetor A, né? Eu tenho o vetor C, que também está na diagonal. Perfeito? Tem o vetor C que também está na diagonal. E tem o vetor D, que está totalmente na vertical, né? Deixa eu mudar, pessoal. Tem uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, que vai ficar mais interessante se eu botar o vetor B. Estou observando isso agora. Vou trocar o vetor D pelo vetor B. Por que eu fiz isso? Se eu boto o vetor D, eu vou subir 8 unidades, eu vou fazer o restante aqui, ó. Faria isso aqui, correto? Agora, se eu boto o vetor D, eu ficaria com isso aqui, ó. Vamos modificar para o vetor D. Tem algo que eu ainda não mostrei nos anteriores, que vai ficar desse jeito agora, ó. Tem aqui o vetor A, ó. Ligo a extremidade, ligo a origem do vetor D na extremidade do vetor A e ligo a origem do vetor C, né, na extremidade do vetor A e ligo a origem do vetor D na extremidade do vetor C. Pô, pera aí, como é que eu vou montar o meu vetor resultante agora? Agora ficou um negócio meio esquisito, ficou não? Olha aqui, ó. Você vai pegar a origem, né, do primeiro vetor e ligar na extremidade, né, do último vetor, do terceiro vetor aqui no caso, né, já não é mais do segundo, agora é do terceiro. Vai ligar na extremidade do último vetor. Olha aqui como é que vai ficar. Tá aqui o meu vetor resultante. Pô, pode ficar assim? Pode. Com certeza pode. Tá? Fica tranquilo que não. Se você resolver uma questão em que graficamente fique assim, relaxa que não está errado não. Beleza? Fica tranquilo. Tá? E aí eu tenho esses exemplos aqui para passar para vocês. Agora vamos para um exemplo de uma questão mesmo. Tá? Para a gente poder exercitar essa questão. Eu já botei um vídeo lá no meu canal, galera, onde eu falo a respeito das questões, né? Eu deixo o link de um drive lá, que eu montei uma pasta, vou voltando lista de exercícios, tá? Eu já botei uma lista de exercícios
da playlist de nivelamento. Quando eu acabar a playlist de vetores, eu vou botar uma lista de exercícios lá também. Esse exercício vai estar lá, mas eu vou resolver ele aqui. Depois é bom que quando esse exercício estiver por lá, vocês estejam bem já em vetores, né? E resolvam esse exercício novamente, tá bom? É bom treinar questões desse tipo, tá? Em questão ela me diz o seguinte, o exercício em questão ele me diz o seguinte, né? Com 6 vetores de módulos iguais a 8 unidades, tá? Ele já está me dando um módulo com 6 vetores de módulos iguais a 8 unidades, construiu-se um hexágono regular a seguir. Ele quer saber o módulo do vetor resultante desses 6 vetores. Perfeito. Olha só. Aqui esses vetores já estão um ligado no outro. Vamos fazer uma modificação aqui. Tem o vetor V1, V2, V3, V1, V2, V3, V4 aqui, V5, V6. Tá? Ou seja, são vetores que representam a velocidade. Perfeito. Vamos pegar o vetor V1 e vamos reproduzir ele aqui. Tá, o vetor V1, né? Agora vamos pegar o vetor V2. Ó, eu quero o vetor resultante desses 6 vetores, o vetor soma, né? Então, ó, ligo a extremidade do vetor, ligo a origem do vetor V2, né, com a extremidade do vetor V1. Vamos montar graficamente isso aqui. A origem do vetor V2 com a extremidade do vetor V1. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou para V3. Ligo a origem do vetor V3 com a extremidade do vetor V2. Vamos exercitar da forma que eu mostrei para vocês. Origem com extremidade. Está aqui o vetor V3. E vou continuar. Agora eu vou ligar a origem do vetor V4, ó, que é esse aqui, tá? Esse vetor aqui, com a extremidade do vetor V3. Tá aqui. Esse é o vetor. Deixa eu reduzir ele um pouquinho, parece que ele está um pouco maior do que o normal. Está aqui o vetor V4. Vou ligar aqui agora a origem do vetor V5 com a extremidade do vetor V4 e daí por diante. Vou ligar também a origem do vetor V6 com a extremidade do vetor V5. E aí nós podemos montar aqui um esqueminha, né? Tá o vetor V5 aqui. E para finalizar o vetor V6, origem do vetor V6 na extremidade do vetor V4. V5, perdão. Olha que maneiro. Olha aqui o desenho que a gente formou, que parada maneira. Está aqui o vetor V6. Pô, mas espera aí. Como é que eu vou fazer o vetor resultante aqui agora? Ó, aqui, ó. Pega aqui a origem do primeiro vetor e liga até a extremidade do último vetor. Isso aqui vai me dar o vetor resultante. Uma maneira bacana de achar o vetor resultante. Pô, mas eu ainda não consigo achar o vetor resultante, né? Tomem muito cuidado com o que eu vou mostrar com essa contagem aqui agora, porque eu não tenho apenas, não vou contar apenas. Eu posso contar esses quadradinhos aqui, né? Beleza? Ok? Mas vamos analisar o seguinte. A questão me falou que cada vetor, né, tem módulo 8 unidades. Eu não estou trabalhando isso aqui
como eu trabalhei os exemplos anteriores, né? Essa questão já veio com a imagem programada aqui e eu não montei essa imagem, então eu não estou trabalhando igual eu estou trabalhando isso aqui, onde eu vou contar os quadradinhos e cada quadradinho vai gerar uma unidade. Então toma cuidado para não contar esses quadradinhos aqui. Aqui a gente vai ter que usar o pulo do gato aqui, que isso aqui é um hexágono regular. Então a gente vai ter um conhecimentozinho, vai ter que ter um conhecimentozinho básico aqui de geometria, né? Porque a gente sabe que um hexágono regular, né, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. E o triângulo equilátero é o que? É o triângulo que tem os lados iguais. Então, ó, ele é formado por um triângulo equilátero aqui, né? Já vou botar um triângulo equilátero aqui logo. Beleza? E vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar esses outros dois lados aqui. E a gente vai poder reparar que tem 6 triângulos equiláteros aqui, né? Ó, fecha aqui. E fecha aqui. Olha quantos triângulos equiláteros eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros. E triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Ou seja, se o vetor tem módulo 8 unidades, todos esses vetores aqui, ó, vou botar de verde agora para poder diferenciar, ó. 8 unidades aqui. 8 unidades aqui. 8 unidades aqui. 8 unidades aqui. Então, ó, 8, 8, 8, 8. Beleza? Tá aqui. Como esses vetores possuem todos a mesma direção e sentido, o que eu posso fazer aqui? Simplesmente somar tudo. 8, 8, 8 e 8. Beleza? Isso aqui vai me dar 32, porque somar o 8 4 vezes era a mesma coisa que eu pegar a resultante e fazer, né, isso aqui 8, mais 8, mais 8, mais 8, é a mesma coisa que eu fazer 8 vezes 4. E 8 vezes 4 vale 32. Então o vetor resultante tem 32 unidades. E é aqui, ó, nossa alternativa B. Olha que bacana. É uma forma bem interessante de resolver essa questão. Tudo bem? Galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Vou voltar lá pra gente conversar um pouco. Tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês, tá? Alguns recados para passar, tá? Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês aproveitem bem esse vídeo, tá bom? Revejam quantas vezes for necessário. E o nosso próximo vídeo, né, a aula 3 vetores, essa aqui é a aula 2, a aula 1 foi a introdução, conceitos básicos. A aula 3 vetores, eu vou falar da regra do paralelogramo. Perfeito? Tranquilo? E já vou tentar falar de projeções logo na aula 3 também. Valeu, galera? Um abraço, tamo junto, só vem. E agora eu vou falar um pouquinho com vocês cara a cara. Vou mostrar minha carranca. Eu prometi que não ia mostrar a carranca nos vídeos em que eu usaria a lousa digital, mas não vou dar esse prazer para vocês não. Vocês vão ver meu rosto sim, valeu? Daqui a pouco eu tô voltando aí, pessoal. Um abraço. E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa aí o like, deixa o joinha, né? Compartilha para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Nesse período de pandemia, tem muita gente que não está tendo material suficiente para estudar, tem gente que quer mais vídeos, e tem muitos vídeos na internet, eu sei, mas é sempre bom mais, tá? Quero deixar alguns avisos aqui. Primeiro, como eu sempre gosto de deixar no final dos meus vídeos, a playlist do meu amigo professor de matemática Wagner Araújo, tá? O canal dele, o link do canal dele está aqui na descrição. Ele já está praticamente terminando a playlist de equações do primeiro grau. Tá? Ele está fazendo uma playlist poderosa de matemática básica, indo desde o ensino fundamental. Tem frações, tem radiciação,
porcentagem ele terminou recentemente, agora ele está falando de equação do primeiro grau, e são playlists completas, bem detalhadas, com resolução de questões e tudo, tá bom? E uma outra coisa que eu quero deixar aqui também, galera, eu vou deixar aqui o Instagram da minha amiga querida, da minha grande amiga, Laís Fully, tá? Ela é psicóloga, tá? Tá terminando uma pós-graduação, e a gente sabe que nesse período de pandemia tem gente que não sabe lidar com isso, né? Tem gente que não está sabendo lidar com determinadas emoções, e ela sabe trabalhar, né, com diversos tipos de situações emocionais, tá bom? Então, quem precisar de uma ajuda, quem precisar de uma consulta, quem precisar de um conselho, tá? Ela tem uma página no Instagram muito maneira, tá? Eu vou deixar a página aqui no link da descrição, né? Não hesitem em procurar ajuda se for necessário, tá? É importantíssimo, tá? Ninguém está sozinho, sempre tem alguém disposto a ajudar. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo, ó. Só vem. Valeu, galera. Um abraço.